Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o troca de passes, falando tudo da vitória do Verdão contra o Al-Ahly, galera. Palmeiras 2, Al-Ahly 0. Verdão está na liderança do grupo A com 4 pontos. Palmeiras que só depende de si para se classificar para a próxima fase. Apenas um empate leva o Palmeiras para as oitavas de final. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Vamos falar um pouco sobre a vitória do Palmeiras, porque o Palmeiras também entrou em campo e venceu hoje. Venceu o Al-Ahly do Egito pelo placar de 2-0, também está pavimentando a sua classificação à próxima fase. O primeiro tempo bem ruim do Palmeiras hoje, né? Foi bom. O segundo tempo, sim, o Palmeiras voltou, conseguiu os 2 gols de maneira muito rápida e aí passou a administrar o jogo com bastante tranquilidade, né, Mansur? Para mim, assim, em dado momento, esse é o melhor lance do Palmeiras no primeiro tempo. O Veiga vem cair pelo lado direito, atrai o lateral e permite que o Estevão receba contra o Yasser Ibrahim, que é um zagueiro bem mais lento e, naturalmente, na velocidade, o Estevão ia conseguir levar vantagem. O Palmeiras é um time que gosta muito, ele quase depende muito desses ataques rápidos, né? Agora, esse aí foi o lance da expulsão do Veiga, futebol, né? Que acabou depois sendo corrigida. Ainda bem que existe o VAR. Foi um quase erro do árbitro que comprometeria o jogo todo. Agora, como é um jogo de margens pequenas o futebol, né? Um erro aí comprometia o jogo. E a classificação, talvez. A classificação, talvez. E como também o que destrava o jogo. O Palmeiras, que é um time que gosta muito do ataque rápido, acho até que depende às vezes muito deles, ou então de ter volume a partir de retomar a bola no campo de ataque para pressionar e aí cruzar, né? Mas aí já é o segundo tempo. Mas como o que destrava o jogo é, na verdade, uma bola parada com um gol contra, né? Que acaba criando uma circunstância favorável ao Palmeiras. Embora, para mim, o início do segundo tempo, muito pouca coisa aconteceu em 3 minutos, é verdade, mas a sinalização para mim é de que já tinha um Palmeiras com um plano diferente. Pressionar mais agressivamente. Acho que o calor teve uma influência na diferença de plano do primeiro para o segundo tempo. O Palmeiras não quis gastar tudo de energia pressionando agressivamente, como por vezes faz na primeira etapa. Hoje praticamente não fez, né? Não fez. No primeiro tempo. E aí o início do segundo tempo é uma blitz com uma sequência de recuperações de bola do Palmeiras. Resulta naquele cruzamento do Piquerez que o Flaco não chega na bola. E daquele lance surge um lateral, uma outra recuperação de bola e a falta que vai resultar no lance do gol contra. Com espaço, o Palmeiras é muito bom nesses ataques rápidos, como eu falei, e aí acabou construindo esse contra-gol. O contra-ataque é de manual, né? Bolão do Maurício. O Maurício dá um passe espetacular pro Flaco. O Flaco fez exatamente o que o Everaldo não fez do Fluminense. Colocou o corpo à frente do adversário, trouxe pro pé bom para bater na saída do goleiro. Do Everaldo, só. Qual é? O Everaldo tinha corrido uns 70 e poucos minutos no jogo. O Flaco tinha corrido... Tava mais fresco. 20, talvez. É verdade. Agora, a gente comentava ontem, pelo menos eu dei a minha opinião aqui no programa, né? E imaginava que o Abel, se fosse o treinador do Palmeiras, claro que ele conhece muito mais do que eu, tá lá no dia a dia, mas vendo os jogos, eu tinha a tendência de escalar Maurício e Veiga como titulares, além do Flaco no ataque. Tirando dentro da minha escalação do Palmeiras, eu teria iniciado o jogo sem Vitor Roque, sem Felipe Anderson, como ele afinal fez, né? E sem o Facundo Torres, que foi escalado como titular hoje. Foi o que ele fez no segundo tempo. E a partir dali o Palmeiras cresceu bastante. Mas a circunstância do jogo mudou, né? Mudou, mas assim, o que não muda é que o Vitor Roque está com muita dificuldade para jogar. Está com muita dificuldade. Aí fala assim, mas a bola não chega para ele. Mas quando o Flaco está em campo, chega. Porque o Flaco se posiciona melhor, tem se colocado, pelo menos a impressão que eu tenho, que ele tem se colocado em condição para receber mais bolas do que o Vitor Roque. O momento dele é melhor. Mas além de característica, é algo que o Flaco ele já não está passando por essa situação de ansiedade, às vezes. Que o próprio... Hoje é o 11º gol. O Vitor Roque, que ainda está buscando, às vezes você quer procurar algo que você pode, estando parado no momento melhor, você vai se desmarcar. Então o Flaco está com mais lucidez nisso, por isso ele vive o melhor momento. É isso, mas assim, o segundo tempo foi bem melhor do Palmeiras. A partir do primeiro gol, o Palmeiras esteve sempre muito mais próximo de marcar segundo, terceiro, do que o Al-Ahly de descontar.
Defensivamente, o Palmeiras quase todo o tempo foi bem no jogo. Controlou bem o jogo. Controlou bem o jogo. O Everton praticamente não participou. A questão é que no primeiro tempo o Palmeiras desperdiçava ataque, tentando alongar a bola rapidamente. Deu muita bola para o Al-Ahly, porque não conseguia, porque se desfazia muito rapidamente da bola, o Al-Ahly voltava tentando construir. Agora, muito bem os dois, Rios e Moreno, muito bem nos duelos que eles tinham, porque o Abel joga com esses encaixes. O Rios é impressionante. E o Rios eu acho que vai sair internacionalmente muito valorizado desse campeonato. As informações dão conta de que há várias propostas, né? Ou vários times interessados mais mercado no futebol do Richard Rios, e se diz algo em torno de 30 milhões de euros, né? As cifras estão por aí ao redor disso. Inclusive o Atlético de Madrid. É um dos principais interessados, de acordo com o que circula nas manchetes internacionais. E não é difícil vê-lo jogando com o Simeone, né? Não é. Um jogador Faz sentido, né? do Atlético de Madrid, biotipo, em posição física, força, coragem, técnica, qualidade. Né? É isso aí. Vamos ouvir o André Rizek, que está lá nos Estados Unidos, acompanhou de perto as entrevistas de Palmeiras e Al-Ahly e traz para a gente aqui no Troca de Passes. Fala, Rizek! Olá, amigos do Troca, boa noite, Brasil. Eu imagino que por aí vocês estejam debatendo se o Palmeiras e o Al-Ahly fizeram um grande jogo, se a partida foi bonita. Mas eu queria propor uma outra discussão para vocês sobre estratégia. Na véspera da partida, o Abel Ferreira disse que adapta o Palmeiras não só de acordo com os adversários, mas também de acordo com as condições climáticas. Todo mundo viu o calorão que fez aqui durante a partida, que foi ao meio-dia de Nova Jersey. Pois bem, o treinador do Al-Ahly abriu a entrevista coletiva hoje depois do jogo, dizendo que foi surpreendido pela linha baixa, a marcação baixa do Palmeiras na partida de hoje. E o Abel depois comentou que a missão dele é justamente essa, surpreender os adversários, entendendo que o jogo pode não ter sido bonito, mas que o resultado foi bom. Então, em termos de estratégia, eu acho que aqui a gente tem um ponto a favor do Abel Ferreira. É verdade que nós baixamos a nossa pressão e eu tinha-vos dito aqui ontem que íamos ter em conta também no lado estratégico o clima. Eu não sei se vocês conseguiram ler a linguagem corporal dos jogadores, mas era notório que cada sprint que tu davas para recuperar ias demorar o dobro. Portanto, sim, isso entrou no nosso plano estratégico de jogo. Agora, o facto de nós não conseguirmos, sobretudo na primeira parte, não ligarmos o jogo, não conseguirmos entrar a bola num corredor, tirar desse corredor, conseguir ameaçar o adversário, não tivemos dinâmica. Vou perguntar, como faço sempre aos jogadores, porque é que sentiram essa dificuldade, se foi o adversário, se não estavam tão frescos, se foi do clima, se foi da estratégia, né? É uma das coisas que nós costumamos fazer, mas a verdade é que nós usamos isso. A minha função muitas vezes como treinador é surpreender também o adversário. O Abel também respondeu sobre as alterações que ele fez no intervalo, que foram motivadas pelas condições climáticas, né, o calor extremo daqui. O Abel raramente mexe no intervalo, ele espera o time voltar para o segundo tempo e mexe de acordo com o adversário, e fez questão de defender o Vitor Roque e o Veiga. Fizemos alguns ajustes, refrescamos a equipa. Eu não tirei nem o Roque nem o Veiga por achar que estavam a jogar pior ou melhor que os outros todos. Claro que me assustei quando vi o lance do Veiga, disse: vou ter que passar para o plano B agora, com este calor vai ser difícil. Felizmente o VAR conseguiu corrigir. Aliás, o Flaco, eu acho que é uma questão para o futuro do Palmeiras na competição. Eu já esperava que ele fosse titular hoje, achava que essa possibilidade era bem plausível, não foi. E perguntei, tive a chance de fazer a última pergunta da entrevista hoje para o Abel sobre o Flaco, como ele viu a participação do argentino. E a resposta foi essa daqui que vocês podem acompanhar agora. São dois jogadores bem diferentes, o Roque e o Flaco. E nós, quando fomos buscar o Flaco, fomos buscá-lo pelas características que ele tem. Ele é forte no jogo de cabeça, ele é alto, ele é rápido, ele é canhoto, que não é fácil de encontrar. Agora, há coisas que ele tem que melhorar, e sobretudo o que tem que melhorar é uma coisa que só o tempo lhe vai dar, que é a maturidade. Ele é um rapaz espetacular, mas ele é distraído. Ele é distraído. Ele sabe que naquela bola que falhou, sabem aquela que ele falhou? Eu, se amanhã chegar lá e se olhar para ele assim, o que é que tens que fazer ali? Ele vai dizer: aí, professor, era com o pé direito. Então, se nós treinamos isso, porque é que tu não fazes? Mas ele queria fazer gol. Sabem aquela que cruzou e ele mete com o pé esquerdo? Quando a bola vem da esquerda, é com o pé direito. É só encostar o pé. Mas já não é a primeira vez que ele falha assim.
Por isso eu falo muito na paciência que nós temos que ter, porque ele ainda é jovem. Se tu imaginares este jogador, quando tiver, eu acho que tem 23 ou 24 anos, quando tu imaginares este jogador com mais 3 ou 4 anos em cima, a apanhar com os zagueiros que nós temos aqui no Brasil, porque ele ainda é um bocadinho, apesar de ser grande, ainda não é tão forte como nós queremos vê-lo no duelo, ele vai nos ajudar muito. Não sei se dessa resposta vocês entendem que o Flaco ganhou a posição, se vai ter mudança para a sequência da competição. Fato é que eu me despeço de vocês, estamos praticamente fechando aqui o estádio. Na minha opinião, o Palmeiras pode não ter feito um grande jogo, mas traz um grande resultado visando a sua classificação. Boa noite, Brasil, e até a próxima. Valeu, Rizek. Boa noite, bom trabalho nos Estados Unidos. Vamos ouvir Flaco Lopes, sobre quem Abel Ferreira falou agora na entrevista coletiva. É importantíssimo na vitória de hoje, conversou com os nossos repórteres. Vamos ouvi-lo. Até achei que no primeiro tinha raspado, aí tinha falado pro Aníbal. Mas, cara, foi um golaço. A gente treina muito essa transição. Foi espetacular do jeito que saiu e em poucos toques. E o que falei aí que, graças a Deus, consegui valorizar o trabalho dos meus companheiros e fizemos uma jogada perfeita, né? Continuar. Você entra no segundo tempo, claro, agora que saíram os gols, é muito fácil, mas que orientação que você recebeu, qual que era a ideia quando entra você e também entra o Maurício, para mudar o jogo, o que deu muito certo e trouxe a vitória? Acho que era isso, Maurício ocupou esse espaço aí que estavam deixando entre os meias e os zagueiros e eu atacar mais as costas deles. Mas foi isso, como você falou, fica tudo lindo porque a gente ganhou e acho que às vezes quando a gente não logra conseguir o resultado, se esquece do trabalho, mas a gente trabalha muito e, cara, hoje, graças a Deus, o trabalho do treinador e dos jogadores conseguiu se valorizar. Olha, é muito importante, né? A gente sempre fala que a gente nunca tem os 11 titulares, né? O professor fala bastante nas entrevistas que ele acaba mexendo bastante, a gente tem muita peça qualificada, a gente sabe que às vezes depende do jogo, de jeito que ele olha a equipe adversária, ele vai trocando as peças. É claro que a gente ficou um pouco frustrado por não ter feito a vitória na primeira partida, tanto eu quanto errei um lance que eu poderia ter feito, outros jogadores também, mas eu acho que a gente continuou com a cabeça boa, trabalhando, e hoje foi super importante, claro, nos dá um respiro para a última partida, assim, né, de a gente saber que a gente só depende da gente de buscar essa classificação. Foi um jogo bastante equilibrado, no primeiro tempo talvez eles tiveram um pouquinho mais da bola, mas é isso, sabíamos que eles tinham um ataque muito forte, mas defensivamente talvez um pouquinho mais fracos e graças a Deus a gente conseguiu abrir o placar logo no começo do segundo tempo e logo depois do segundo gol para ter essa tranquilidade, para acabar o jogo tranquilo. Bem, a gente sabia da dificuldade do jogo, um adversário muito qualificado, um calor intenso no primeiro tempo, mas a gente pôs nosso jogo, a gente seguiu a estratégia do treinador, então acho que a gente foi bem efetivo nisso e no segundo tempo conseguimos voltar do intervalo, ter eficiência, fazer os 2 gols que precisava e quanto à parada, nosso time manteve o foco, concentração. Creio que isso é uma das nossas capacidades de manter a concentração em todos os momentos do jogo, no que acontecer, então a gente continuou concentrado para tudo que viesse e a gente voltou bem concentrado e conseguiu segurar o resultado. Por último, ouvimos o Estevão, que foi eleito de novo o craque do jogo. A menina do Palmeiras que está se despedindo, infelizmente, do clube, né, nessa Copa do Mundo de Clubes. Obrigado, Zupa. Daqui a pouco a gente vê a vitória do Inter Miami, do Messi, sobre o Porto. Olha, no caminho da classificação, o Al-Ahly teve mais posse de bola, 64%, o Palmeiras 35%, mas o Palmeiras finalizou mais. Chegava e marcava e conseguia finalizar 11 contra 8. No alvo, 1 contra 2. Grandes chances, 6-0. Ações na área rival, 16 contra 15. Ô Elton, um primeiro tempo muito fraco, né? Aí o Palmeiras encontra um gol contra. Faz o segundo com os 2 jogadores que entraram, né? O Maurício Sérgio e o Flaco, que me parece estar pedindo passagem para ser titular. E aí tem interrupção por causa da chance de tempestade que acaba não vindo. Enfim, o Abel Ferreira resume, jogamos de uma forma pior do que contra o Porto e ganhamos. Acho que foi isso mesmo, né?
Sim, e olha que ele poderia transportar essa frase para vários jogos do Palmeiras ao longo de sua trajetória como técnico do Palmeiras, né? Porque muitas vezes o Palmeiras ganhou dessa forma. E aí a gente fala da questão da eficiência que faz muita diferença em muitos momentos. O Palmeiras da transição rápida do segundo gol, o Palmeiras da bola parada do primeiro gol. Então, a gente já cansou de ver isso nessa equipe. Eu acho que é também memória tática, é repertório, é entendimento de simplificar o jogo em alguns momentos. Eu acho que, nesse caso específico, a gente está falando de um Mundial são equipes muito parelhas, os grupos são muito apertados, o espaço entre um jogo e outro é muito curto, você tem outras situações, né? O jogo de hoje, por exemplo, teve essa questão, né, da paralisação, que esfria também. Você falou que o primeiro tempo foi fraco e na interpretação do Abel também. O segundo tempo foi flaco, né? Que acabou entrando no segundo tempo e marcando o gol e provavelmente vai ser titular dessa equipe, Edu. A gente falava do Vitor Roque, da importância dele até para ditar um pouco o ritmo do ataque, mas o Palmeiras precisava fazer gol, né? E ele acabou sendo importante. E se a gente for fazer um recorte rápido, vamos ver muitas semelhanças do gol do Botafogo com o gol do Palmeiras, né? No sentido de saber transitar rápido da defesa para o ataque, que é uma característica dos times brasileiros, muitas vezes, de baixar a linha e sair em velocidade, porque aqui se joga muito assim, muitas vezes. E eu acho que o Palmeiras conseguiu fazer o segundo gol dessa forma. No terceiro tempo, né, do jogo, que foi depois ali da paralisação, aí foi um adversário, o Al-Ahly, que é um time que tem sua qualidade também, mas a gente sabe que esbarra em algumas dificuldades, principalmente no banco de reservas, e aí as mudanças feitas não surtiram efeito, né? O time até tentou controlar um pouco mais o jogo para tentar voltar para a partida, diminuir o placar, mas aí não conseguiu e fica distante, né, dessa classificação. Né, o Zupac trouxe aí, né, que o empate classifica o Palmeiras e o Inter Miami. O empate pode até classificar o Palmeiras como primeiro, a depender do resultado do Porto contra o Al-Ahly, né? E aí, claro que vem a questão dos confrontos diretos. O Palmeiras não perdeu para a equipe do Porto. Então, é um time também encaminhando sua classificação, mas vai precisar jogar um pouco mais se quiser competir ao ponto de ir mais longe nesse Mundial, Edu. Sim. Os dois jogos simultâneos, né, nessa terceira rodada. Então, segunda-feira à noite, Palmeiras volta a campo contra o Inter Miami. Uma baita festa da torcida palmeirense nos Estados Unidos e também em São Paulo. Vamos lá com o repórter Vinícius Nicoletti, que acompanhou o jogo ao lado da galera do Verdão. A concentração da torcida do Palmeiras para o segundo jogo do Mundial de Clubes, mais uma vez, foi em frente ao Allianz Parque. Milhares de torcedores lotaram as ruas ao redor do estádio. O torcedor ficou bastante apreensivo no primeiro tempo, o gol demorou a sair, mas no segundo foi uma explosão quando o Palmeiras marcou seu primeiro gol no Mundial de Clubes. Depois veio o gol do Flaco Lopes, muitos torcedores pedindo o Flaco Lopes titular nesse time do técnico Abel Ferreira. O Flaco Lopes, nesse momento, tem que ser titular. Já critiquei, hoje não. Jamais criticaram o Flaco Lopes. Jamais criticaram o Flaco Lopes. Não é criticar, o cara é bom. Ele entra, ele resolve. Olha, é um jogo difícil no primeiro tempo. O Palmeiras não jogou nada no primeiro tempo. No segundo melhorou bem. As alterações surtiram efeito. E o juiz amarra muito o jogo, cara. O juiz amarra muito o jogo, prende tudo o jogo. É isso aí, mas no final valeu. Foi um bom jogo, né? O Palmeiras jogou bem, mereceu o resultado. Poderia ter sido até 3 ou 4, mas tá bom, 2-0 tá ótimo. Ficou uma pontinha de preocupação no torcedor, porque o Palmeiras está criando chances e demora para marcar gols, mas no final, festa, alegria e tudo, claro, terminou em samba. Ainda num feriadão, Pompeia Perdizes em festa, e muitos lugares do Brasil também. Bom, o Flaco Lopes chegou a 11 gols e empatou com o Estevão como o maior artilheiro do Palmeiras na temporada. E o Abel Ferreira tirou a camisa. Tinha um cartaz ali elogiando o Abel Ferreira. Ele falou, vou te dar a minha camisa polo. Vou dar pra ele. Aí tirou. E o nosso Instagram do Sport Center sempre trazendo curiosidades. Depois do jogo, ele jogou a camisa para o torcedor.
e pediu desculpa. Ah, não estava muito em forma. Tá bem, tá em forma, Abel. O torcedor palmeirense muito satisfeito com o seu desempenho. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não foi inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal, beleza? Falou e até mais!